Olá pessoal, então agora sim, oficialmente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. A nossa intenção é compartilhar com vocês as pesquisas mais recentes, que eu venho desenvolvendo nessa linha da Serexologia. Vocês vão ter a oportunidade de ver que há um crescendo nessa pesquisa, então a intenção é essa. Vou poder também comentar que a gente vai dividir essa pesquisa no fórum de Serexologia que nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu. Vamos fazer um convite para quem puder nos ajudar nessa pesquisa, quem puder participar. Então, a nossa intenção é justamente aprofundar o entendimento da Serexologia, dando essa conotação das repercussões da Serexologia, principalmente assim, como que a gente pode tirar mais partido disso. Como que a gente pode ficar mais lúcido, como que a gente pode aplicar isso na nossa PROEX, que é no caso prático. Então foi com base nisso que a gente pensou nessa aula. Vocês fiquem à vontade para perguntar, interromper a hora que vocês quiserem. Eu montei um cronograma, vocês vão ver que eu vou colocar aí o sumário, mas que a gente pode interromper, a gente pode aprofundar, a gente pode até se desviar desse cronograma eventualmente para atender alguma questão. Então fiquem à vontade para a gente poder interagir. Então vou passar aqui o próximo. Então, como eu estava comentando, o sumário que a gente pensou é fazer uma introdução dessa pesquisa, da onde que ela nasceu, um pouco também do meu histórico, para vocês conhecerem a razão de ser dessa pesquisa. Eu vou me referir sempre à autoconscientização serexológica como AS, em função de ser uma palavra muito grande, duas palavras grandes. A gente vai traduzir o que significa e, eventualmente, vamos utilizar essa sigla AS. Então, AS significa autoconscientização serexológica. A gente pegou o modelo da autoconscientização multidimensional, que é muito conhecida na Conscienciologia, e a gente já utiliza o termo ou a sigla AM. Então, a gente vai falar também sobre a importância da autoconscientização serexológica, as características dessa condição, como ampliar isso no cotidiano, e vamos entrar um pouco mais na casuística pessoal. A gente vai falar um pouco desse CMP, que significa Ciclo Multiexistencial Pessoal, e fazer um debate sobre esse primeiro Fórum Internacional de Serexologia. Como esse é um assunto, até certo ponto, mais assim avançado, mais complexo até certo ponto, a gente resolveu trazer o meu caso prático. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Fernandes, eu sou voluntário da Conscienciologia desde 1991, e eu trouxe aqui esse polinômio, que é um polinômio que muitos de nós percorremos na Conscienciologia e que me ajudou a chegar nesse patamar que a pesquisa se encontra. Primeiro, a gente é aluno da Conscienciologia, quer dizer, a gente ouve falar, a gente pode ser por algumas experiências, pode ser por algum contato de amigos, pode ser por algum cartaz, alguma entrevista, essa palestra, por exemplo, mas o fato é que a gente entra em contato com essas ideias. E muitas vezes esse contato ele é importante para denunciar a razão de ser da serexologia, ou seja, ele pode ser um gatilho, ele pode ser uma dica sobre o nosso passado. A gente vai falar um pouco sobre isso. Às vezes, pensando na pessoa que nos trouxe, quem era o professor, enfim, tudo isso pode funcionar como senha. Então, a gente se interessa por essas ideias e se torna voluntário. E a gente começa a ajudar na Conscienciologia. Muitos até pensam que vão ajudar a Conscienciologia, mas o que a gente percebe na prática é que a gente acaba sendo muito beneficiado. E essa pesquisa ela é o exemplo prático disso. Então, eu estava comentando que eu cheguei em 1991, hoje nós estamos em 2013, quer dizer, vai para 23 anos no ano que vem, com 22 anos. E aí, ao percorrer essa cadeia, quer dizer, depois me tornei professor, pesquisador de diversos temas. Hoje a serexologia é o que mais está, assim, vamos dizer, na pauta do dia, e estou tentando chegar nessa condição de autorado. Alguns já devem saber, eu tenho escrito muito sobre esse assunto. O tema dessa aula, inclusive, é um tema de verbete pessoal, que a gente comentou aqui embaixo, justamente para tentar retribuir todos esses ganhos que a gente teve na Conscienciologia.
Então, como eu estava comentando, é um tema muito complexo e avançado, são muitas variáveis envolvidas, mas que talvez a gente, partindo de um caso prático, isso fique mais acessível para todos nós. O meu interesse sempre nessa linha, nessas pesquisas, não é tanto saber quem eu fui, quem as pessoas foram, é mais saber do mecanismo envolvido na evolução. Quer dizer, quais são as variáveis que contam quando uma pessoa, por exemplo, vai ressomar. Por que ela ressoma naquela família, naquele contexto, naquele país, por que não em outro? Quer dizer, o que manda nessa decisão final? Se a gente puder compreender mais isso, eu acho que a gente consegue tirar mais partido do processo evolutivo de um modo geral. E lembrar sempre também da autoexperimentação. Então, a gente vai trazer aqui resultados de pesquisa, vamos tentar ajudar com aquilo que a gente já tem alguma noção, alguma experiência, mas é sempre importante manter o espírito crítico, manter o princípio da descrença, que a gente sempre comenta também nas atividades da Conscienciologia, quer dizer, não acredite em nada do que nós vamos colocar aqui, tenha as suas experiências pessoais. E foram essas experiências justamente que me motivaram a percorrer essa trajetória, desde aluno até a condição hoje de autorando ou pré-autorando que a gente se encontra. Tudo bem? Então, prosseguindo, o que é isso que a gente chamou de autoconscientização ser e exológica? Nós podemos definir como sendo o ato ou efeito de aconsci, quer dizer, a consciência intrafísica, aqueles que têm corpo, como nós, adquirir lucidez crescente quanto à autolocalização e vivência do ciclo multiexistencial pessoal. Então, vamos traduzir isso. Adquirir lucidez crescente, quer dizer, a gente saber cada vez com mais detalhes, ficar cada vez mais com discernimento cada vez mais agudo, ficar assim, sabendo mais dos bastidores do processo evolutivo. E isso, na prática, funciona com esse termo que a gente colocou aqui da autolocalização. Quer dizer, a gente saber exatamente aonde nós estamos posicionados. Isso tem relação com o nosso nível evolutivo, isso tem relação, por exemplo, com as pessoas com as quais a gente convive, quais são aquelas pessoas que a gente tem que ajudar mais, porque elas são mais doentes do que nós, nem que seja 1% mais doente do que a gente, e quais são aquelas pessoas que são 1% mais sadias, elas são mais harmônicas, mais equilibradas do que o nosso contexto. A seriexis, quer dizer, a serialidade existencial, esse ciclo de vidas humanas sucessivas, intercaladas pelos períodos entre as vidas, que nós chamamos na Conscienciologia de períodos intermissivos, esse ciclo, isso nos ajuda a conviver com pessoas de diferentes níveis. E quando nós vamos procurando fazer essa aferição de quem é quem, nós vamos aumentando a nossa lucidez e vamos nos localizando. E aí a gente chega nesse conceito também de ciclo multiexistencial pessoal. Esse é uma verpom da enciclopédia, um conceito que significa basicamente o quê? De uma vida humana até a outra vida humana, tendo um período intermissivo no meio, é que fecha um ciclo. Então, no meu caso, hoje eu tenho a hipótese de ter sido um médico francês que escreveu 2 dicionários, um lexicógrafo francês do século XIX. Então, isso foi no século XIX. E depois eu ressomei, quer dizer, eu renasci, essa é a hipótese, já no século XX, aqui no Brasil. Então, aí se fechou um ciclo. E esse é o ciclo multiexistencial pessoal. Esse ciclo, quando nós vamos avaliar a retrovida, a vida extrafísica e a vida humana seguinte, nós conseguimos ter uma aferição, ter uma unidade de medida do valor daquela consciência, da qualidade, da qualificação, do nível evolutivo no qual ela se encontra. Então, CMP resume tudo isso que a gente acabou de comentar. Então, em outras palavras, como é um assunto complexo, a gente trouxe aqui a seguinte ideia. A autoconscientização serexológica, é o que? Ampliarmos cada vez mais a lucidez quanto a esse processo evolutivo e as consequências das múltiplas vidas nessa vida atual. Porque se nós formos pensar, essa vida atual ela é como se fosse uma síntese. Nós aqui representamos tudo de bom que nós fizemos ao longo das vidas e também tudo de ruim que nós fizemos ao longo das últimas vidas. É um retrato, é um raio-x.
é um diagnóstico. Então, quanto mais nós tivermos lucidez quanto a esse processo, mais a gente vai poder tirar partido. Essa que é a nossa ideia. Então, eu estou vendo aqui que tem uma pergunta. Todos nós temos um ciclo, que a Rosiana está perguntando, que se inicia e termina em determinado número de vidas. Esse ciclo que nós estávamos comentando, ele está dentro de um processo que a gente chama de holoressomatologia, quer dizer, o conjunto de todas as nossas vidas. E aí tem esse ciclo que a gente acabou de comentar, que vai de uma vida a outra. Então, dentro da conscienciologia, nós consideramos que a grande maioria das pessoas que estão se manifestando por um corpo humano como esse, denso, biológico, elas ainda terão muitas vidas. Elas estão nesse ciclo multiexistencial. Pode ter lucidez com relação a isso ou não. Existem, nós pesquisamos também na conscienciologia, aquelas personalidades que estão já no final desse processo. Nós denominamos essas consciências de serenões, quer dizer, os serenões são aquelas consciências mais equilibradas, daí o nome, serenas, super serenas, que já estão passando pelas últimas reencarnações, para usar um termo antigo, quer dizer, pelas últimas necessidades de ter vida. Mas na prática do dia a dia, nós não encontramos essas personalidades, porque elas já estão naquilo que a gente chama de anonimato. Elas já estão, vamos dizer, deixando de ter necessidade de renascer. Então, de modo prático, todos nós sim temos e estamos dentro de um ciclo multiexistencial pessoal. A quantidade de vidas que nós vamos ter, a gente não sabe. Isso vai depender muito do aproveitamento dessa vida que nós consideramos uma vida crítica. Como nós estamos numa fase no próprio planeta Terra em que há muito acesso à informação, você veja, eu estou aqui em Foz do Iguaçu podendo falar com pessoas que estão em várias cidades do Brasil, em várias cidades do mundo, em outros países, enfim. Então, esse acesso à informação faz com que a gente tenha chance de agilizar o nosso processo evolutivo. Outra coisa, hoje nós podemos encontrar várias pessoas, as viagens estão muito mais fáceis. Então, tudo isso cria uma oportunidade muito grande. E outra coisa também é o próprio advento da conscienciologia. Você poder falar hoje dessas ideias de modo aberto, sem ter uma conotação mística, religiosa, vamos dizer assim, com um pesar muito grande, sem qualquer conotação desse tipo, isso é um ganho para o próprio planeta, é uma possibilidade, é uma oportunidade muito grande. Então, isso faz com que, por outro lado, a nossa responsabilidade cresça na mesma proporção. Então, a pessoa já teve acesso à informação, ela pode pegar essa informação e usar e procurar comprovar na prática, ou ela pode abrir mão e seguir por outro caminho. O que a conscienciologia propõe é exatamente isso. Pegar as informações e experimentar para fazer essa agilização, para a pessoa poder caminhar mais rápido. Então, ela está comentando aqui que quis dizer um ciclo onde temos que desenvolver determinadas tarefas, como você mencionou, que foi médico em vidas passadas recentes. Vamos dizer assim, faz parte do contexto. A pessoa, nós vemos ao longo das vidas desenvolvendo traços. Esses traços, nós chamamos que existem aqueles traços mais positivos, os trafores, e os traços que a gente ou não mexeu, ou que a gente não teve experiência, ou que a gente errou em função daqueles traços, que é o que a gente chama de trafares. Então, isso tudo vai dar uma síntese, vai dar um vetor final, e a pessoa vai ter assim como se fosse uma condição evolutiva. Mas entrando nessa questão das tarefas, a pessoa vai, pela afinidade daquilo que ela já fez no passado, há uma tendência dela repetir isso nas próximas vidas. Com a autoconscientização seriaxológica, o que começa a acontecer? A pessoa começa a ponderar: será que vale a pena eu dar vazão para essa tendência que eu tenho do passado? Será que isso vai me render mais evolutivamente? Então, por exemplo, no caso da medicina, a medicina, ao que tudo indica, é uma boa opção. Por quê? Porque ela mexe com assistência às pessoas. Ela mexe com pesquisa até certo ponto. Ela mexe com a ciência, com o modo de se pensar, de se pensionizar, um modo mais científico. Então, quando a gente se envolve com isso, quando a gente está mais adstrito a esse holopensene, quer dizer, esse conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, esse campo, isso tende a nos impulsionar mais evolutivamente, porque a pessoa ela vamos dizer assim, forçada a ajudar os outros. E na conscienciologia a gente considera que o que mais ajuda
no processo evolutivo é justamente fazer assistência, é justamente ajudar outras pessoas. Então a pessoa tem que avaliar o porquê que ela entrou em determinadas tarefas. Foi porque ela quis? Foi influência dela mesma para com ela, que na Conscienciologia nós chamamos de paragenética, quer dizer, é uma herança que ela traz dela, ou foi uma influência de fora? Uma influência do meio, uma influência da família, uma influência, enfim, do namorado, uma influência externa. Então isso é muito importante porque é a própria pessoa que vai responder por isso. Então, essa vida, ela está comentando aqui, o professor é médico de novo, portanto, tem um objetivo maior. Então, o ideal, dentro que a gente percebe nessa aquisição de lucidez crescente com a seriexologia, é a gente saber tirar partido do nosso próprio passado. Quer dizer, se já há uma tendência numa determinada linha, e essa linha ela é positiva, o ideal é a pessoa entrar dentro dessa linha de novo, só que ela procurar justamente expandir os alcances daquela manifestação. Então, no meu caso, eu fui médico, fiz a formação, na ocasião de obter o diploma, houve uma tragédia na família, quer dizer, tudo indica que eu tive que acudir a minha mãe, porque meu pai faleceu, não tinha dinheiro para sustentar, e era muito caro se manter como médico, se colocar como médico, fazer essa transição da condição de formado para a condição de médico. Como eu não queria adquirir dívidas, eu abri mão dessa condição e fui ganhar a vida escrevendo, traduzindo, dando aulas, mas não saí do Holopensene da medicina. E continuei atendendo gratuitamente as pessoas de um vilarejo que eu tinha uma casa, que foi justamente onde a gente escreveu o dicionário. Então, esse Holopensene da medicina, nós sabendo tirar partido disso, ele pode nos ajudar bastante. Então vamos caminhar aqui para a gente ver o que a gente está falando então em termos de autoconscientização seriexológica. Alguns sinônimos que a gente já até comentou. A gente adquirir lucidez crescente com relação às múltiplas vidas, quer dizer, lucidez multiexistencial. Adquirir esse olhar seriexológico, isso é um tema de verbete também que eu estou mandando recentemente. O que é isso? É nós olharmos para as coisas e para as pessoas admitindo essa realidade, considerando essa hipótese, tendo experiências que comprovem que tudo isso hoje, tudo que ocorre, tudo que nós estamos vivenciando, toda essa realidade, ela é fruto desse passado. Então esse olhar, saber olhar as coisas do ponto de vista da Seriex, isso é muito importante, porque nada nos ajuda nessa vida a fazer isso. Há uma tendência muito grande de haver um condicionamento muito grande para a gente achar que nós somos o próprio corpo, para a gente achar que o ideal é aproveitar essa vida porque só tem uma, a gente achar que o ideal, por exemplo, é enriquecer a qualquer custo, é ir atrás de prazer ou prestígio, enfim. Tudo isso que de algum modo a sociedade humana hipervaloriza, supervaloriza, inclusive através do próprio consumismo exagerado, isso não nos ajuda a recuperar essas informações, essa lucidez que a gente vem comentando. Então, saber olhar para as coisas, por exemplo, a pessoa às vezes convive com a outra num casamento por 30, 40, 50 anos, por exemplo, e ela nunca parou para pensar quem será essa pessoa do meu passado. Da onde que nasceu essa afinidade? O que nós temos em comum do passado que a gente conseguiu se encontrar hoje e que a gente pode estar ajudando mais as pessoas? Será que a gente está conseguindo fazer isso? Será que a gente está ajudando as pessoas? Ou a gente está de algum modo mais ocioso? Então são questionamentos que nos ajudam a manter esse olhar seriexológico. Outra coisa, o resultado da recuperação de megacons. Megacons, para quem não conhece esse termo, esse verpom, esse conceito, os cons são as unidades de lucidez. Então, quanto mais unidades de lucidez nós recuperarmos, mais lúcidos nós vamos ficar. E esses megacons é justamente isso, quer dizer, a gente lembrar que na realidade nós não somos esse corpo, a gente lembrar que nós vivemos antes, a gente ter, por exemplo, retrocognições de outras vidas, tudo isso, o resultado disso faz com que a gente encare a vida de outro modo, a partir de outros valores. A gente vai falar isso mais para frente, se der tempo, se a gente tiver chance. Quer dizer, se a gente puder avaliar como é o modo como a gente penseniza, como é a nossa mentalidade,
nós podemos, a partir disso, tentar buscar a raiz disso no passado e, por outro lado, ver o nível justamente de influência que essa vida está exercendo sobre nós. Outra coisa, aplicação prática da cognição evolutiva. Nosso interesse aqui é ver, eu adquiro essa informação com a conscienciologia, isso é uma teoria, mas qual o percentual que eu coloco em prática a partir disso? Tem um verbete que eu escrevi também que se chama, está dentro dessa linha, que se chama gap teático. Então, se a gente puder aferir qual é o gap entre a quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de prática, a quantidade de, que a gente consegue colocar em prática dessas informações, nós vamos poder também, a partir disso, conseguir saber o nosso nível evolutivo. Porque é uma tendência mais cômodo a gente ouvir informações, até o buscador borboleta é isso, né? A pessoa vai pousando em várias linhas do conhecimento, mas não se define por nenhuma. Então, ao se definir, ao bancar, ao ter convicções a partir da própria experiência, no nosso caso aqui, pela conscienciologia, isso vai gerar essas repercussões, essas responsabilidades. E como eu estava comentando também, um descondicionamento intrafísico pró-evolução. Isso é muito sério porque a vida humana ela é feita a partir da energia, e é uma energia mais densa, é uma energia mais, vamos dizer assim, material. É a energia que move esse corpo humano. Então essa energia tem uma tendência de não favorecer a nossa lucidez, não favorecer as nossas retrocognições, as nossas lembranças. Então o ideal é que a pessoa esteja o tempo inteiro lutando contra isso, quer dizer, forçando a barra para ela manter a lucidez, porque se ela deixar, ela vai saindo do holopensene, ela vai, vamos dizer assim, a gente brinca até na conscienciologia, ela vai virando abóbora de novo. Ela vai achando que ela é o próprio corpo físico. Então, aquelas pessoas, aquelas consciências, como nós falamos, que já não vem tanta graça na vida humana, já vamos dizer assim, se saturaram até certo ponto, já não vê tanta razão de ser em simplesmente nascer, crescer, se reproduzir, ficar rico simplesmente e dessomar depois, morrer. As pessoas que já consideram que há um algo mais, justamente são essas pessoas que estão buscando um nível maior de autoconscientização serexológica, ou AS, como a gente está denominando aqui. Tem uma outra pergunta aqui da Raquel. Uma projeção ao qual se faz assistência a uma consciex relacionada com a personalidade em estudo pode ser considerada uma projeção serexológica? Eu acho que sim. Então, se eu entendi bem a sua pergunta, isso já aconteceu comigo. Então, eu saio do corpo e muitas vezes vou atender uma pessoa que eu sei que teve relação com um litré, por exemplo, que é essa personalidade lá do meu passado. Isso é uma projeção serexológica e isso aumenta a nossa lucidez multiexistencial. Por quê? Porque hoje eu tenho noção, por exemplo, de qual foi o encaminhamento que aquela pessoa teve. Então, veja bem, eu já tenho a lucidez da minha vida passada, a biografia, como é que foi, como é que eu me saí, mais ou menos. Eu tenho conhecimento das pessoas que conviveram comigo, de algum modo, umas mais próximas, outras nem tanto. E hoje eu tenho, a partir da projeção, como foi o seu exemplo, a chance, a ferramenta, a técnica, a oportunidade de auscultar, quer dizer, de fazer um diagnóstico, de ter a oportunidade justamente de ver como essas pessoas estão. Adiantando, inclusive, um dos objetivos que assim me motivou a fazer esse fórum que nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu no dia 20 de setembro, vai começar, que é esse Fórum Internacional de Serexologia, foi justamente me ajudar, fazer isso em grupo, a encontrar essas pessoas, a localizar essas pessoas, essas que já nasceram principalmente. Então essa da projeção, que a gente vai lá, ajuda, e muitas vezes ela vai ressomar, ela vai ainda renascer, ela vai às vezes para um local de transição, enfim, vai ter um encaminhamento qualquer. Essas a gente sabe que elas não nasceram, mas e aquelas que já nasceram, ganharam outro corpo, que muitas vezes podem estar convivendo comigo hoje e eu não sei. Então, o fórum, nós vamos ter uma aula com a professora Cristiane Ferraro, que se chama Parasociograma. Quer dizer, um sociograma, um gráfico baseado na sociologia da época, tendo, no caso, a personalidade do litré no centro e as conexões que ele teve, quer dizer, as convivências que ele teve. Para quê? Para a gente ver, será que tem uma pessoa lá do passado que está aqui?
e a gente pode fazer essa pesquisa a partir do temperamento, por exemplo. Então, isso é uma condição também de localização dessas pessoas. Mas essa sua pergunta está bem dentro do tema. Uma experiência que eu tive muito interessante também foi dando um curso em Belo Horizonte, um curso que a gente chama de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, no qual eu estava numa condição de transe, eu estava funcionando na condição de EPICOM. Daí a pouco eu vi os amparadores trazendo 3 consciências masculinas, né, com paravisual masculino. E eles sendo intelectuais franceses, justamente que conviveram com, no caso, o Littré, ali na França, e eles ponderando, quer dizer, eles fazendo um cotejo entre aquela minha existência pretérita e essa minha existência atual. As diferenças, os valores, o papel, por exemplo, do curso intermissivo que houve antes dessa vida atual. Quer dizer, o Littré, se a gente for analisar, ele não teve uma vida parapsíquica. E ele, pelo contrário, ele defendeu muito o processo científico, o processo do positivismo, o processo vamos dizer assim, uma mentalidade anti-mística, anti-religiosa. Então, para eles verem que hoje o Littré, partindo da hipótese de que eu seja essa personalidade, hoje ele está mexendo com o parapsiquismo, ele está até funcionando na condição de EPICOM, isso para eles é um impacto muito grande. E como havia no caso ali, eu sabendo quem eram essas personalidades, havia uma relação mais próxima, havia uma espécie de autoridade por parte do Littré perante aquelas personalidades. Isso faz com que eles comecem a pensar de modo diferente. Então é como se fosse um impacto para eles começarem a pensar de um modo mais abrangente, considerando, por exemplo, a condição da própria série X. Então a Rosiana pergunta aqui, além do Littré, haverá outra personalidade que será estudada? Não. Em princípio, como é que isso foi assim, decidido? Existe um grupo de pesquisa relacionado ao holociclo, aqui no CAEC, que é um local onde onde há uma exposição de dicionários, não sei se você conhece aqui, as enciclopédias, enfim, vários artefatos do saber, mas principalmente relacionados à lexicoteca, à hemeroteca, que são os jornais, e à encicloteca. Então tem um grupo de pesquisadores vinculados ao holociclo que começou a ter interesse sobre essas pesquisas, quer dizer, pesquisas acerca do passado, pesquisas acerca de biografias de personalidades do passado, pesquisas também relacionadas à para-história, quer dizer, o enfoque historiográfico, mas considerando a partir do paradigma consciencial. Então, a partir desse tripé, nós nos reunimos, um grupo, e começamos a debater esses assuntos. E lá pelas tantas, depois da 4ª reunião, se não me engano, foi proposto que, já que nós temos essa hipótese mais palpável, quer dizer, mais provável, mais acessível às pessoas na condição do Littré, por que não aprofundar nesse caso? Então, a partir disso, o que nós fizemos? Passamos um ano estudando essa personalidade, ou seja, uma pessoa que pegou a biografia, uma pessoa que domina o francês, uma pessoa que tem parentes na França, tem amigos que puderam fazer uma pesquisa mais aprofundada em Paris, e essa pessoa ficou responsável por fazer a parte assim, justamente da biografia. Outra, como eu comentei, a Cristiane, como ela estuda para a sociometria, o sociograma, ela ficou responsável por fazer esses links, esses contatos, essas convivências. O professor Loche, por exemplo, que estuda a proexologia, um voluntário aqui da Apex, ele vai fazer o cotejo entre a proex, possível proex do Littré, quer dizer, aquilo que ele fez em vida, e a repercussão disso na minha proex hoje atual. Será que tem alguma relação? Qual que é a identidade interassistencial do Littré, que é uma das diretrizes básicas aí da proex? Eu, como sou uma pessoa que estou muito envolvida, eu vou falar mais do temperamento. Por que nós vamos fazer, então, essa análise? Ali existem outros pesquisadores que vão ajudar, o contexto histórico, o professor Milena, que da PEX vai falar também, junto com a professora Mariana, o professor, só aproveitando, o professor Nonato vai falar sobre o método biográfico, enfim. Outros pesquisadores vão nos ajudar a compreender esse mecanismo. A partir desse primeiro fórum, a nossa intenção é, nos próximos anos, aí sim, de repente nós vamos abrir para que as pessoas possam trazer o resultado de sua pesquisa, às vezes uma pesquisa mais esboçante,
mais inicial, pesquisa às vezes que a pessoa nem começou, mas ela tem interesse em uma determinada personalidade do passado. Enfim, nós estamos pensando em como será o modelo ideal de fórum que nós vamos pesquisar. Tudo bem? Então, nesse aspecto é que a gente teve motivação vamos dizer, de continuar essas pesquisas. Então, dando prosseguimento, qual a importância da autoconscientização seriexológica? A gente já comentou um pouco, mas uma coisa mais prática que eu acho que é justamente incrementar o aproveitamento da atual vida, que é justamente a ProEx, e, consequentemente, agilizar o processo evolutivo. Quer dizer, a ProEx nada mais é do que a síntese de tudo aquilo que seja o ideal para a pessoa fazer, que ela precisa fazer, que ela precisa trabalhar, precisa retomar, precisa recompor para ela caminhar mais rápido na evolução. Isso ela faz como? Melhorando o nível de interassistencialidade teática, daí a importância, porque uma coisa é eu falar, o professor Valdo, os professores daqui da Apex, da Conscienciologia de modo geral, não, o ideal é fazer assistência, tá, mas isso tem um certo peso. Mas quando a pessoa vai entendendo mais do mecanismo evolutivo, ela vai expandindo mais a concepção, a compreensão da seriexis, quer dizer, da serialidade existencial, ela vai dando mais valor para a assistência que ela recebe e que ela pode dar também. Por isso que a gente fala de interassistencialidade. Então é uma coisa realmente mais prática. Outra coisa muito importante, saber priorizar o mental soma. Existem várias outras variáveis que a gente poderia colocar aqui, mas eu gosto de frisar essa condição do mental soma. Por quê? Porque o mental soma nós consideramos na Conscienciologia que é o corpo mais avançado. É o corpo do discernimento, quer dizer, o corpo que nos ajuda a tomar as decisões. Existem atributos que a gente utiliza, que a gente já conhece, existem trafores que a gente já conhece nas pessoas de modo geral, mas se a pessoa não parar um pouco para pensar, se ela não se deter um pouco a esse assunto do mental soma, quer dizer, ela com o mental soma dela, ela muitas vezes vai passar uma vida inteira, ou grande parte da vida, sem descobrir esses neo-atributos que eu estou chamando. Neo-atributos do ponto de vista humano, quer dizer, do ponto de vista dessa vida, porque às vezes ela já desenvolveu aquele atributo, ela já tem aquele trafor, mas a vida humana atual não criou condições para ela poder desenvolver aquilo. Então, a partir do fato da pessoa começar a pensar nas vidas passadas e ter esses flashes, ter essas afinidades que ela pode estudar, ela pode começar a evocar determinados trafores que estão ociosos ainda. Então, o meu caso é muito emblemático dentro disso. Se vocês forem analisar a minha vida, quem não me conhece vai perceber que nessa existência eu tive muito aporte, que é um conceito aqui da proexologia, quer dizer, as coisas vieram muito para mim do ponto de vista parapsíquico. Então, desde o início, desde cedo eu saí muito do corpo, eu tinha lucidez, eu sabia do que se passava, eu tinha às vezes lucidez até de ter um paravisual masculino mais adulto, mais amadurecido, e eu ainda sendo criança. Enfim, tive muitas experiências parapsíquicas. Mas se você for ver a vida do Lettre, não teve tanto isso. Teve muito mais um processo de aporte e de trafor intelectual. Ele escreveu bastante, chegou até a escrever dicionário, como a gente comentou. Então, fica um pouco difícil de compreender, mas eu parto do seguinte princípio. No curso intermissivo, talvez eu tenha decidido investir mais, principalmente nessa fase inicial da vida, nessa condição do parapsiquismo, para depois retomar o processo intelectual que era mais vamos dizer assim, mais fácil para mim, mais próximo, né? Então eu estou vendo aqui que tem mais perguntas. Na recuperação de cons, pode acontecer de haver rememoração de mais de uma vida? Claro, pode, é mais difícil, mas pode. Caso aconteça, como filtrar o que é de uma vida e o que é de outra? Esse é uma das dificuldades. Então, no meu caso, depois dessa condição toda do Lettre, que confirmou algumas retrocognições que eu tinha, quer dizer, eu tinha retrocognições de eu me ver escrevendo num determinado quarto, cuja mesa era encostada na parede, com uma espécie de lamparina, com vários livros e tal. Tinha isso desde a infância. Depois que veio o nome do Lettre, isso fechou, quer dizer, eu compreendi que era daquela vida. Mas agora, mais recentemente, de 2009 para cá, que foi quando a pesquisa começou, eu já tive duas retrocognições de vidas diferentes.
Então, na hora do fenômeno, você mais ou menos consegue localizar se faz parte de uma vida que você já localizou ou não. Inclusive sabendo se ela é mais antiga ou mais recente do que aquela que você já confirmou. Mas como a gente comentou no início, nem sempre é fácil. Se não é uma retrocognição daquelas que a gente fala, assim, arrasa quarteirão, que você tem uma história, que você tem um enredo com calma, que você consegue localizar, se é mais um flash, se é mais um processo intuitivo, é mais difícil de você separar as coisas. Então, como filtrar? É você anotar, se não souber, não ter pressa, não ter ansiedade, você ir com calma, que os próprios fatos vão confirmando se é relacionado à mesma vida ou não. O Nestor aqui, ele está perguntando, este fórum poderá ser assistido à distância? E, em princípio, não. A gente ainda está para decidir isso, mas a gente acha que, como é um assunto que envolve vamos dizer assim, uma exposição não só do meu caso, mas de outras personalidades, em princípio não foi pensado em fazer essa transmissão. O Adriano, pode comentar sobre a relação de Littré com corpos hipocráticos? Sim. O Littré resolveu evocar, resgatar, na realidade, os escritos de Hipócrates e fazendo a tradução para o francês. O que motivou, uma das coisas que motivou o Littré a fazer isso era que a medicina não era tão avançada no século XIX ainda. E ele achou que não só do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista também de aplicação de alguns preceitos, de alguns aforismos do Hipócrates, isso poderia ajudar. Só que conforme ele foi fazendo, são 10 volumes, inclusive é interessante porque você vê que ele fez a tradução mantendo o original em grego e fazendo a tradução na outra página do francês, então acabou sendo um documento filológico também, um documento histórico, interessante. Conforme ele foi prosseguindo, porque era muito material, acabou sendo 10 volumes, a própria medicina avançou bastante. O método experimental, que foi um dos métodos que o próprio Littré defendeu junto com o Claude Bernard e outros pesquisadores mais vinculados ao positivista, como isso floresceu, a mentalidade mais científica também, as próprias descobertas de Darwin e outros pesquisadores. Então a ciência caminhou muito no século XIX, a medicina caminhou muito. E na prática o que acabou se tornando foi que esses textos eles se tornaram mais um processo histórico do que com aplicação prática. Agora, uma coisa interessante, que inclusive amanhã, para quem tiver interesse, a gente vai estar abordando um pouco mais sobre isso, é pegar esse caso do Hipócrates e do Littré e inserir um conceito que eu estou chamando de paragenética retrossomática, ou retroparagenética. Então, amanhã a gente vai defender um verbete sobre esse assunto. Por quê? O que é isso? É a gente analisar justamente a paragenética da vida passada. Ou seja, a gente tem o costume de, ao identificar uma vida passada, ver o cotejo com a vida atual. Então é isso que nós vamos fazer no fórum. Quer dizer, o Littré foi o Pedro foi o Littré mesmo, não foi, porque sim, porque não, o que bate, o que não bate, por que as coisas caminharam desse modo, etc. Mas um fato interessante a partir do princípio que a pessoa considera ter sido alguém no passado, ela identificou, tem a época, tem tudo isso. Ver o que está por trás daquela vida. Quer dizer, o passado da vida passada. Então, para o Littré, por exemplo, ter mexido com Hipócrates, qual a relação dele com o próprio Hipócrates? Tem alguma relação? Por que ele foi traduzir esses textos? Por que ele foi mexer com determinadas outras traduções? Então, será que a gente pode considerar como hipótese que havia um grupo de afinidade ou não? É muita forçação de barra, é pensar muito fora. Porque se a gente for pensar, desde a antiguidade esses textos ficaram mais ou menos parados. Não houve um interesse tão grande nessa pesquisa. Os árabes pegaram muita coisa, mas isso no início da Idade Média, depois isso passou quase que a Idade Média inteira nessa condição. Então a gente tem alguns argumentos para poder defender essa hipótese, mas tudo são interrogações, são hipóteses nessa condição. A Rogiana está perguntando, professor Pedro, como o professor chegou ao Littré? Não sei se já foi comentado. Nós ainda não comentamos. O que aconteceu? Desde 2005 para cá,
em função das injunções da própria vida, eu vim morar aqui no CAEC, na antiga Basecom, para quem, não sei se vocês conheceram, mas era uma espécie de alojamento que havia aqui no CAEC para ajudar na construção do próprio CAEC, na manutenção do CAEC, na segurança do CAEC, enfim. Eu vim aqui com a minha duplista, a professora Cristiane, a gente veio morar aqui e as coisas começaram a caminhar para eu ficar um pouco mais próximo do próprio professor Valdo, ajudando na parte médica, na parte mesmo intelectual, ele me ajudando. Para vocês terem uma ideia, em 2004, antes dessa mudança, ele já solicitou, fez um convite informal para eu mexer com um dicionário de jargões, que era uma pesquisa que ele tinha há muito tempo no Holociclo. Enfim, ele foi me inserindo no Holopensene da lexicografia e no Holopensene muito próximo a ele. E aí, num belo dia, isso foi em 2009, nós estávamos até num jantar informal, comentando da vida de um outro pesquisador, do Charles Darwin. A gente estava comentando da biografia dessa personalidade, e foi quando o professor Valdo citou, aí no caso se referindo a mim, olhando para mim, rindo daquele jeito dele, que vocês devem conhecer, falou: olha, nessa história toda do Darwin, nós temos que saber onde está o Littré, porque afinal de contas Littré foi um dos maiores defensores das ideias do Darwin na França. E falou, naquela hora eu tive uma repercussão muito grande, tive um banho de energias e anotei o nome dessa personalidade. Por quê? Por dois motivos. Por uns comentários que ele fez logo em seguida dos bastidores da vida do Littré, e também em função do fato de eu conhecer um Littré. Desde que eu entrei na medicina no primeiro ano, ao ouvir o nome do Littré, isso me marcou bastante. Só que na época nós estudávamos o Alex Littré, que foi um anatomista francês, que descobriu umas glândulas prostáticas, periprostáticas, etc. Só que esse nome não me saiu da cabeça. Quando ele falou do Littré, eu achei que era esse Alex Littré. E aí houve uma série de sincronicidades. Quando eu voltei para casa, quando eu fui investigar mais sobre esse nome e me bati com o nome do Émile Littré. E aí quando eu vi a síntese biográfica, os interesses, o temperamento, eu falei: nossa, esse cara é muito parecido comigo. Então a coisa começou a partir daí, e aí foram várias idas e vindas. A gente vai estar podendo aprofundar isso mais no fórum, mas que aos poucos as coisas foram se confirmando, principalmente a partir do temperamento das duas personalidades. Então foi por isso que eu cheguei nesse Littré especificamente. A gente vê que bate muito a questão dos dicionários, enfim, a coisa caminhou nesse aspecto. O Murilo está perguntando aqui: quantas vezes eu tenho que ter a experiência de retrocognição para confirmar como fato? Nós achamos e partimos de um número que não é um número assim preciso, não é um número cabalístico, mas nós achamos que a pessoa tem que ter pelo menos 10 retrocognições acerca de uma vida para ela começar a considerar aquilo como uma hipótese mais palpável. E aí, se ela consegue chegar num nome, depois das retrocognições, aquilo vai se confirmando. Normalmente aparece um flash, depois aparece um enredo, depois ela começa a ver outras pessoas que participaram daquela vida, até ela conseguir chegar ou num nome, que é o ideal, ou numa época, ou vamos dizer assim, numa cultura, algo que ela consiga localizar. Mas o ideal é ela chegar num nome. Por quê? Porque ao chegar um nome, o próximo passo é ela fazer um cotejo de pelo menos 100 itens. Esses 100 itens têm que ser 100 itens do temperamento que batam. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que a pessoa não muda muito de uma vida para outra. Às vezes existem coisas que o meio, a mesologia, o zeitgeist muda, quer dizer, ele diferencia, ele dificulta essa análise, mas aquela tendência da pessoa se manifestar, ela permanece a mesma. A gente vai poder falar mais sobre isso. Então, você tem que chegar nessas 10 para depois chegar nas 100. Esse é o ideal de técnica que a gente considera. A Cris está perguntando aqui: é possível recuperar com os negativos que mais atrapalham do que ajudam? Se sim, como identificá-los? Nesse caso, a gente não usaria esse termo cons, porque cons é unidade de lucidez, quer dizer, aquilo que você vai ficar mais ligada, mais atilada, mais com discernimento maior. Mas a gente poderia usar ou emprestar esse conceito no caso negativo, sim. Nesse caso, a gente usa o termo automimese dispensável. Quer dizer, são aquelas tendências que a gente tem
mas que não nos ajudam. São condições que muitas vezes são vícios, são manias, são autocorrupções que a gente traz de uma vida para outra, entende? Então, por exemplo, às vezes a pessoa mexeu muito com algo que não rende, às vezes uma coisa ligada à arte, por exemplo. É bacana, é positivo, mas no saldo assistencial, talvez para ela não ajude mais tanto. E ela sabe que se ela pudesse investir um pouco mais numa condição mais assistencial, vamos supor, sendo professora, mexendo com a psicologia clínica, sendo médica, sendo alguma área da saúde, fisioterapeuta, fonoaudióloga, alguma coisa que ela goste, mas que tenha mais a ver com o processo assistencial, aquilo daria mais dificuldade, seria mais difícil. E às vezes a gente tira o corpo fora. Então, as nossas tendências mais nosográficas, quer dizer, mais doentias, elas vêm naturalmente. É só a gente parar e analisar que a gente vai perceber esses cons, entre aspas, negativos. Então, por isso que a gente fala da importância do conscienciograma, quer dizer, da pessoa avaliar os trafares e os trafores, justamente para poder fazer essa análise. Então, a Raquel está perguntando aqui, você já teve uma autoconfirmação de sua personalidade consecutiva? Eu comentei que sim. Ao ver essa microbiografia, ao ver o próprio rosto do Littré, principalmente o rosto mais novo do Littré, uma foto mais, vamos dizer assim, mais jovem, aquilo me deu um impacto muito grande, principalmente por causa dessa região aqui do senho. Então, existem confirmações que são impressivas, quer dizer, você tem a nítida sensação de que aquela personalidade ou é você é muito próximo a ela. Existem aquelas confirmações mentais somáticas, vamos chamar assim, quer dizer, o interesse do Littré é muito parecido com o meu. Então, só para dar um exemplo, desde antes até de eu entrar na medicina, eu coleciono obras, livros e objetos relacionados à história da própria medicina. E essa também era uma das, vamos dizer assim, das coisas que o Littré mais gostava e uma das contribuições que ele mais teve para a própria medicina. Existem autores que o consideram como o pai da história da medicina, para vocês terem uma ideia. Então é uma tendência que eu tinha, eu via que não era comum entre os meus amigos médicos, por exemplo. Eu tive assim uma sorte, entre aspas, quer dizer, um aporte muito grande de ter tido um professor de anatomia, que é uma matéria que eu adorava, adoro até hoje, o próprio Littré gostava muito, desse professor de anatomia, ele ser um historiador da medicina também, ele gostar muito de história da medicina, ele dava palestras sobre isso. E hoje eu questiono quem será esse professor lá no sociograma do próprio Littré. E além disso que eu já tinha comentado, eu tinha uma projeção recorrente desde a infância, que na infância eu encarava como um sonho, mas que depois eu já me via lúcido fora do corpo. E a mais emblemática dela foi quando uma amparadora, uma mulher, me tirou do corpo. Tem toda uma história dentro disso que eu não vou me alongar aqui, mas que ela me mostrava. A gente estava num corredor, a gente entrava numa porta à esquerda, e como se estivesse olhando por cima, eu me via trabalhando, escrevendo, naquela condição que eu comentei de estar escrevendo numa mesa, próxima da parede, com vários livros ao meu redor, e uma lamparina aqui, e eu escrevendo bastante. Então, quando eu vi o rosto do Littré, quando eu tive contato com o Holopensene dessa personalidade, imediatamente eu tive a confirmação de ser aquela retrocognição que a gente teve, no caso projetado. Então, as confirmações podem acontecer de diversos modos, a gente estava comentando. O Carlos está perguntando aqui, quando existe mais de uma personalidade muito semelhante com a que pesquisamos, como saber diferenciar qual possivelmente tem a ver com a nossa retrovida? Essa é uma fase da pesquisa que eu considero. Eu chamo isso, Carlos, de grupokarma intelectual. O que eu quero dizer com grupokarma intelectual? Quer dizer, são aqueles pesquisadores, aquelas pessoas, aquelas personalidades que têm um interesse afim, têm um interesse em comum, que pesquisaram coisas semelhantes, por exemplo. E, às vezes, elas podem ter traços de personalidade também semelhantes. Mas o que vai te ajudar é entrar pelo temperamento, porque, às vezes, o temperamento vai te ajudar a separar o joio do trigo. Uma dificuldade que existe nisso é, às vezes, uma tendência nossa de querer defender um aspecto que a gente admire.
Às vezes a gente admira uma personalidade que estuda aquilo que a gente gosta, que estudou aquilo que a gente gosta, que foi alguém no passado, e nós temos a tendência de forçar um pouco a barra de querer ser aquela personalidade. Então tem que ter muita criticidade para saber diferenciar o que é uma coisa do que é outra. Então eu comento isso no Jornal da Apex, né, na entrevista que a gente deu. Só fazendo muita autopesquisa hoje, só aprofundando a própria autoconsciencioterapia, sabendo quem nós somos hoje, como nós funcionamos hoje, é que nós vamos poder nos encaixar no passado, quer dizer, nos localizar com mais precisão no passado. Mas isso eu reconheço, eu estou de acordo com você, faz parte da pesquisa. A gente olha e fala, nossa, mas essa personalidade poderia ser, eu poderia ser essa personalidade por causa disso, daquilo, outro. Então, o ideal é caminhar muitas vezes para você poder evocar essa personalidade. Por exemplo, um convite que eu faço, e a gente vai até procurar trabalhar com isso no fórum, no campo, que a gente vai ministrar um campo bioenergético com o professor Will, daqui da Apex também, é justamente você, às vezes, evocar um determinado contexto histórico para ver se isso, se você consegue ter projeções, se você consegue ter confirmações, consegue ter amparo que confirme essa condição. E o convite também, para quem não vai poder vir no fórum, é frequentar os laboratórios da Conscienciologia de modo geral, especificamente o laboratório das retrocognições. Nesses ambientes tecnicamente preparados, no qual a gente pode colocar uma música de uma determinada época, aqui no SEC existe uma linha do tempo histórica para a gente poder entender como foi essa passagem, para a gente poder se fixar numa determinada época da história, a gente poder aprofundar essa evocação. Enfim, existem modos da gente tecnicamente tentar ajudar nessa separação. Outra coisa que estão perguntando aqui, a Cris está comentando, se identificamos uma retrovida anônima, como fazer para pesquisá-la? E isso é mais difícil. A tendência é a gente tentar ver assim a mensagem dessa retrocognição. Por que a gente está lembrando dessa retrovida anônima? Então posso te dar um exemplo meu também, como a gente estava comentando. Recentemente eu tive uma retrocognição que eu acho que eu era anônimo, que eu estava sendo perseguido. E pelo contexto da época, às vezes eu considero hoje que é menos importante eu saber quem eu fui do que entender o que fizeram comigo, para eu valorizar a minha condição atual, entende? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma retrocognição que ela não sabe quem ela foi, mas ela entende o contexto que havia entre aquele grupo, o papel que ela funcionava, o que ela exerceu sobre aquele grupo, ou sofreu daquele grupo. Com base nessa mensagem, nessa síntese, naquilo que ela pode ter assim como sendo um denominador comum, ela vai ver a vida dela hoje. Será que eu ainda estou sendo assim? No meu caso, eu vi que isso era para ajudar na minha autoconfiança hoje, para eu poder caminhar mais, porque as coisas hoje estão mais favoráveis e assim por diante. Então, você localizar uma personalidade, até certo ponto, isso é secundário. O mais sério é você ver essa mensagem. O que eles querem dizer com isso? Ou o que a própria pessoa, né? Porque, dependendo do caso, a gente fala assim em retrocognição, mas isso é um termo guarda-chuva. Por quê? Existem retrocognições assim, super mais positivas, mais favoráveis, mais tranquilas, mas a grande maioria são mais trágicas, mais emocionais, mais, vamos dizer assim, até certo ponto, negativas. E isso, às vezes, é um trauma que a pessoa teve e aquilo ainda não foi digerido. E ela tem a retrocognição hoje para poder entender aquilo que aconteceu no passado. Então, mais sério, é isso que eu quero dizer, mais sério do que saber quem nós fomos é ver. Continuamos funcionando do mesmo modo, ainda imaturo, será? Nós conhecemos casos aqui na CCCI que se passaram 2 milênios e a pessoa, às vezes, ainda não superou determinados traços. Nós mudamos muito pouco de uma vida para outra. Isso é o que tudo indica. Então, detenha-se sempre a mensagem desses fenômenos. Qual a possível relação do caso Dreyfus com o parassociograma de Littré? Isso você foi, vamos dizer assim, em cima do lance. Por quê? Porque, sem saber ainda da personalidade do Littré, eu tive interesse de saber e pesquisar esse imbróglio, né? Porque foi um verdadeiro imbróglio sociológico que foi o caso Dreyfus. E lembrando que o Littré dessomou em 1881, no final do século XIX.
E o caso Dreyfus foi mais no final ainda, né? Ele começou no final do ano de 1894, aí foi em 1895, e aí prosseguiu por vários anos. O Dreyfus viveu durante muitos anos. Agora é muito interessante por quê? Porque o professor Valdo teve a inspiração de começar a ler sobre o Dreyfus. Não sei se você acompanhou isso pelas tertúlias. Ele leu aquele livro do Bredan, que é conta a história toda do caso Dreyfus, chama Caso Dreyfus. E ele, no caso, distribuiu esse livro para algumas pessoas lerem. Eu fui uma das que tive interesse e fiz toda a leitura daquele livro, é um livro grosso, e tive muita repercussão com esse livro. Não é um livro fácil de ler, são muitos personagens. Para quem não é da área, às vezes, do direito, da sociologia, das relações internacionais, às vezes que não conhecia o caso a fundo, é mais difícil ainda. Mas o fato é que eu tive tanta repercussão que eu resolvi escrever uma resenha sobre esse livro. Vocês podem adquirir essa resenha na revista da Holotecologia, a revista da Holoteca que nós publicamos recentemente. Então, foi uma repercussão tão grande que eu comecei a ficar desconfiado de qual é o papel, depois sabendo do Littré, né, qual é o papel do Littré com relação a essas pessoas. Eu vou citar só 2 casos para você pensar, eu poderia falar mais, mas para a gente não se prolongar muito nesse assunto. Uma personalidade chave do caso Dreyfus foi o escritor Émile Zola. Foi ele que escreveu o J'accuse, né? Botou a coisa no ventilador, foi ele um dos responsáveis pela reviravolta do caso, por ajudar na elucidação do caso, e ele era uma personalidade que admirava muito Émile Littré. Tanto que quando Littré dessomou, ele quis considerar o Littré um homem do século. Então havia uma admiração muito grande, até certo ponto exagerada no meu ponto de vista, mas você vê a afinidade que havia entre essas duas personalidades. E outro fato interessante que eu queria comentar é o fato do próprio Dreyfus estar hoje na condição de impermissivista. Então tudo isso foi desencadeado pelos amparadores para ajudar na vinda extrafísica do caso Dreyfus. Então aquilo que aconteceu com o Littré até certo ponto, no final do século XIX, início do século XX, vamos dizer assim, a minha entrada no curso intermissivo, eu parto desse pressuposto que é o que está acontecendo com Dreyfus, e até certo ponto, será que eu não tive uma participação de ter podido ser uma cobaia, eu e outras pessoas que estão aqui na CCCI, para eles entenderem como que é o mecanismo, como que a coisa se processa, ao modo daquilo que eu comentei, que aconteceu com aquelas consciências intelectuais lá no ECP2. Então, existe muita relação, sim, porque é o mesmo grupo. E se a gente puder expandir um pouco mais, houve a Revolução Francesa, no final do século XVIII, ao longo do século XIX, a gente vai mostrar isso no fórum, houve muitas idas e vindas entre o Império e a República, quer dizer, a monarquia e os republicanos, nós defendíamos a República. Então, e depois teve o desfecho todo com o caso Dreyfus no final do século, que até certo ponto expôs a corrupção que havia na França, expôs o nível de preconceito que havia, porque Dreyfus era um judeu, era da Alsácia-Lorena, tinha tido a guerra franco-prussiana em 1870, que uma das multas que a França teve que pagar foi justamente ceder esses territórios, além de, enfim, uma multa de 5 bilhões de francos, se não me engano. Enfim, há um imbróglio, há um processo de interprisão grupocármica muito grande. Então, te respondendo de modo mais sintético, tem tudo a ver uma coisa com a outra. O Murilo retoma aqui e pergunta: a retrocognição pode vir como cura, como no caso de terapia transpessoal? Pode sim. Agora, isso tem que ter muito critério na hora que nós vamos entrar nisso. A pessoa precisa confiar muito em como que isso vai se dar. Eu, pessoalmente, parto do princípio de que ela vem como cura quando ela vem de modo espontâneo. Entre aspas. Espontâneo, que eu quero dizer assim, a pessoa às vezes ela não está desesperada com relação àquilo. Os amparadores é que às vezes orientam para aquilo acontecer, para ela lembrar, entre aspas, espontaneamente, e ela compreender aquilo que aconteceu no passado. Porque quando nós vamos procurar um terapeuta para desencadear isso,
a coisa pode caminhar bem. Mas às vezes a pessoa inexperiente ela não vai conseguir discernir se houve um acoplamento áurico, quer dizer, uma assimilação simpática tal, dela começar a lembrar de vidas do próprio terapeuta, vidas dos assediadores, nós já vimos casos em que isso aconteceu, dos assediadores que estão ali. Enfim, existem outras variáveis que, se a pessoa não tem experiência, se ela não entende de energias, às vezes ela vai procurar um processo de cura e ela pode acabar se prejudicando ainda mais, ela vai ficar mais confusa. Então, em outras palavras, mexer com o passado, eu parto desse princípio. Mesmo o passado positivo, que é raro, veja bem, mesmo o passado positivo, que é raro, ele levanta poeira, ele é problemático, ele não é fácil. Então a gente tem que pensar bem se vale a pena a gente mexer com essa conotação. Esse caso do Littré foi o que eu comecei a comentar. Eu me envolvi cada vez mais com o voluntariado, com a docência. Eu sabia que eu tinha necessidade de dar mais aulas e por isso é que eu me embrenhei mais nessa condição e aí a coisa aconteceu, entre aspas, de modo espontâneo. Então é o que eu procuro sugerir para as pessoas. Tudo bem? Então vamos continuando aqui. Então, as características, vocês estão percebendo, a autoconscientização serexológica é uma inteligência complexa, quer dizer, ela é composta. Eu acho que vale a pena avaliar o nível de cada caso, isso varia. A gente propôs no verbete da autoconscientização serexológica uma composição dessa inteligência. Vocês vão ver lá que eu coloco, deixa eu ver se eu estou passando mais um aqui, eu acho que está mais para frente, mas eu coloco uma série de, vamos dizer, de inteligências que compõem a inteligência serexológica ou essa lucidez serexológica. A gente vai aprofundar sobre isso. Uma das características para a gente saber, para a pessoa saber e avaliar o nível de autoconscientização serexológica é ela entender essa especialidade que a gente na Conscienciologia denominou de protimiologia. Essa protimia, que é da onde vem esse termo, significa mentalidade, modo de pensar. Então a pessoa se perguntar, né, como é o meu modo de pensenizar? Isso a gente chama de metapensenidade, quer dizer, você vai gerar pensenes sobre os seus pensenes. Então a pessoa pode lançar assim, princípios práticos. O meu modo de pensenizar é um modo mais científico, é um modo mais artístico, é um modo mais organizado, desorganizado. A minha tendência é ser claro na minha exposição, eu sou mais confuso, sempre pensando assim, o que está por trás disso? O que serviu como raiz? O que serviu como matriz desse modo de pensar? A mentalidade pessoal, grupal e coletiva, então, nasce exatamente disso. As pessoas se afinizam justamente pelo modo como elas pensenizam. Elas vão, quase que instintivo, o processo energético cuida dessa condição. É quase que como se fosse uma abelha que vai para o mel de modo instintivo. E aí vem essa ideia do confort pensênico, quer dizer, o conteúdo e a forma que nós pensenizamos. Esse modo de raciocinar ele é muito importante, porque a partir desse diagnóstico a gente vai ver o nosso passado. Então, no meu caso, havia muita a influência do positivismo lá no modo do Littré pensenizar. Em outras palavras, o que significa isso? Ele estava mais interessado na coisa assim empírica, na coisa prática, na coisa palpável, mensurável, do que na coisa mais teórica, mais metafísica. Então eles costumam na filosofia dividir que eles estavam mais interessados naquilo que era a posteriori, quer dizer, depois que o evento aconteceu, você vai lá e você mede, do que nas coisas hipotéticas, nas coisas a priori. Então isso, hoje, eu vejo que, por exemplo, quando eu cheguei na Conscienciologia, duas coisas me marcaram muito, que a gente estava falando lá no início. A condição do princípio da descrença e a condição da experiência pessoal que eu tinha justamente com os fenômenos parapsíquicos. Então você vê que há uma lógica, apesar do positivismo ser, até certo ponto, vamos dizer assim, não emitir opinião sobre o parapsiquismo, porque ele não tinha experiências, e daí muitas vezes ser contra as abordagens parapsíquicas, místicas, mediúnicas de modo geral,
Quando o ex-positivista teve muita experiência parapsíquica, ele começou a admitir, porque aquilo era empírico, aquilo vinha da experiência dele. E ao chegar num grupo maior, que foi no caso lá do primeiro congresso nacional, Congresso Brasileiro de Projeciologia, e eu vi lá que havia o princípio da descrença, quer dizer, não acredite em nada, tenha sua experiência pessoal, eu já tinha essa experiência pessoal, quer dizer, esse enfoque, esse modo de encarar o fenômeno, no caso o parafenômeno, fez um link com esse meu passado positivista. Então eu acho que foi a partir daí que no próprio curso intermissivo eu fui considerando e admitindo essas hipóteses. Então cada um tem que ver como é que você chegou na conscienciologia. Foi a partir de um caso como esse? Foi a partir de uma pessoa? Porque às vezes essa pessoa tem um papel muito importante, quer dizer, ela pôs o dedo muito seriamente na sua evolução. A Raquel está perguntando aqui sobre a Florence, né? A Florence Nightingale. Teve contato com Darwin com Littré. Supostamente Florence pode ter conhecido Littré. Olha, daquilo que eu pesquisei, eu já sei do Littré, acho que a pesquisa ainda não terminou, a gente não encontrou nenhum ponto de ligação mais próxima. O próprio Darwin, a gente sabe que houve esse contato, principalmente das ideias. Mas um contato físico, o professor Valdo ele fala isso, eles tiveram um contato físico, mas a gente ainda não encontrou. Eu encontrei um relato dos dois sendo homenageados numa universidade, se não me engano, na Suíça, alguma coisa assim, mas eu não sei se eles estavam lá presencialmente. Agora, o caso da Florence é interessante. Se você tiver curiosidade, interesse em pesquisar, antes de eu saber da condição do Littré, existe uma tertúlia que se chama pré-intermissivista, se não me engano, ou pré-intermissivista. Então essa tertúlia está disponível na internet, ela está disponível nos CDs que o pessoal das tertúlias fez. E nessa tertúlia eu fiz uma pergunta para o professor Valdo sobre o pandeiro. E foi a primeira vez que o professor Valdo citou que eu estava lá no pandeiro. Que no caso o Taumal, que é uma consex que ajudava muito a conscienciologia no início, me tirava do corpo, mexia com as energias e eu conseguia manter a lucidez para participar das discussões do pandeiro. E posteriormente ele comentou que isso eles faziam quando as discussões eram principalmente relacionadas ao processo mental somático. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que nessa mesma tertúlia, ao falar sobre isso, quer dizer, ao falar sobre mim, teoricamente sobre o Littré, que eu não sabia que era o Littré, e bate com aquilo que eu falei, que quando era criança eu saía do corpo, eu me via adulto, me via um homem adulto falando diferente, falando de um modo mais complicado, como os adultos. Então era como se eu reassumisse a personalidade do Littré naquelas discussões do pandeiro. O professor Valdo comenta da Florence, e ele comenta que junto dele estava o povo da Florence também, estavam outros médicos. Então eu parto do princípio de que, não sei se nessa vida como Littré, mas talvez no passado, e na vida também da Florence, no século XIX, mas talvez anteriormente a isso, com certeza nós devemos ter tido contato. Outra coisa muito interessante, que apesar de eu ter tido essa minha última vida como Littré no século XIX na França, eu sempre fui muito mais ligado ao Holopensene inglês, sempre tive muito mais afinidade. É tanto que em 94 eu fiz uma viagem para a Europa com 2 amigos, nós percorremos 9 países da Europa com mochila, ficando em albergues, etc. E quando eu pisei na Inglaterra, a coisa mudou totalmente de figura. Então foi, vamos dizer assim, uma sensação de familiaridade muito mais profunda do que com a própria França. Então, te respondendo, eu não sei se eles tiveram contato, até onde eu vi acho que não, mas eu acho que existe um link mais forte entre os dois. Com relação à retrovida de Littré, você teve uma retrocognição espontânea? Sim, antes de saber disso tudo. Depois que eu soube, que essa informação me confirmou essas projeções que eu tinha na infância, então eu tinha projeções retrocognitivas. O que aconteceu? Eu consegui acessar um livro que foi publicado como livro, mas que ele publicou como sendo um capítulo de um livro, que ele conta como ele escreveu o dicionário dele. Então, um tradutor indiano, um diplomata indiano, traduziu esse artigo do francês para o inglês e publicou como sendo um livro, vamos dizer assim, aside, um livro isolado, um livro por ele mesmo.
e ele chamou de Como Eu Fiz Meu Dicionário, How I Made My Dictionary. Então, quando eu estava lendo esse artigo, esse opúsculo, como a gente chama, em determinado momento ele comenta que ele está sentado, e quando eu li isso eu tive essa clarividência retrocognitiva, vamos chamar assim, que eu estava sentado, havia uma lareira do meu lado direito, a porta de entrada da casa estava à minha frente um pouco mais à direita, e no caso o editor entrou, que foi o Hachette, ele entrou, e os originais estavam aqui ao meu lado. Quando eu li isso, eu tive essa retrocognição espontânea. Isso foi marcante por quê? Porque o editor estava preocupado daqueles originais pegarem fogo em função da proximidade com a lareira. Então, há esses flashes que, quando a gente vai retomando o contato com a personalidade anterior, isso começa a acontecer. Em determinados momentos, quando eu às vezes me olho no espelho, é como se eu me sentisse mais com a cara do Littré do que com a minha própria cara. Como se fosse vamos dizer assim, um estranhamento nesse sentido. Então, é um pouco difícil você separar as coisas. A Agnes está comentando aqui, há uma webconference da professora Beatriz sobre pré-intermissivista. Há algo a ver com o que o senhor falou? Eu não sei, sinceramente. Eu teria que ver, eu não assisti essa aula dela, mas eu sei que existe esse verbete do professor Valdo, da enciclopédia, ela pode ter utilizado como referência, mas eu estava me referindo mais até à gravação dessa tertúlia, tudo bem? Então, não sei te responder. A Cris está perguntando aqui, a facilidade para aprender determinado idioma pode ser um sinal de retrovida naquele país? Sem dúvida. É um dos mais, vamos dizer assim, uma das pistas mais sérias. Se a pessoa tem facilidade, tem afinidade com uma determinada cultura, se ela domina aquele idioma, vamos supor assim, com uma facilidade maior do que a média, eu acho que isso pode ser um sinal. Você vê que o meu caso, eu sou meio ingrato, né, até certo ponto. Eu tive muita facilidade com o inglês nessa vida atual. Quando eu fui para o francês, a coisa não caminhou, porque na minha casa, os meus pais estavam passando por uma situação de crise financeira, uma situação difícil, de vacas magras, não chegou a ser nada dramático, nada demais. Mas, e tudo que a gente queria fazer, eu e meu irmão, eu tenho só um irmão, tudo que a gente quis fazer do ponto de vista de estudar, até de viajar, os meus pais sempre fizeram tudo para que a gente conseguisse fazer. Mas, especificamente, quando foi a hora do francês, coincidiu que estava caro, no caso eu queria fazer aliança francesa, não deu, eu logo entrei na medicina, comecei a me ocupar cada vez mais, e a coisa passou, e o fato é que hoje eu não falo francês. Agora estou tentando retomar essa condição e já vi que há uma certa facilidade. Mas você vê como as duas coisas elas podem servir como pista. Por um lado, a facilidade. Por outro lado, eu penso hoje, essa minha, entre aspas, dificuldade de acessar o idioma, será que era para eu não acessar? Será que eu poderia me desviar? Será que não tem nada a ver com isso? Foi só um contingenciamento da época, entende? Mas que chama atenção, por quê? O Littré era muito envolvido com a língua francesa, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um pouco sobre ele. Ele não só escreveu um dos primeiros dicionários, assim, tecnicamente mais preparados sobre a língua francesa, que havia a abordagem quanto à etimologia, as abonações, ele fez uma hierarquia de acepções com cada entrada, com cada palavra, enfim, ele procurou empregar o método positivista na escrita do próprio dicionário. Ele se interessava muito sobre a história da língua francesa, enfim, ele era muito envolvido com esse processo da língua, e hoje eu sou, vamos dizer assim, uma negação no francês, se a gente for ver. Então, o que isso traduz? Quer dizer que eu estou em débito com isso. Eu até hoje nessa ProEx não senti necessidade de estudar, seria o máximo. Mas seria um processo muito mais egocármico, para eu expandir a minha cultura, para eu melhorar os meus escritos, poderia ajudar nesse sentido, mas não com uma aplicação prática hoje, do ponto de vista da demanda assistencial da própria ProEx. Então, para mim, isso ainda é um ponto de interrogação. Eu vou levar isso lá no fórum, vou ver a opinião das pessoas. Porque para eu começar a querer me dedicar agora para tudo aquilo que o Littré fez, não sei se era o ideal, entende? O Littré foi poliglota, dominou várias línguas, né? E hoje acho que isso para mim não é talvez tão o mais prioritário, mas eu estou aberto para pensar sobre isso.
Outra condição, outra pergunta que o Marco está perguntando: no caso de uma criança começar a ter retrocognição, como ajudar? Tem que ver a idade dessa criança. Acho que você pode ajudar mais escrevendo, se for, por exemplo, um filho, um sobrinho, pessoas mais próximas. Escrevendo, vendo a mensagem disso, o que será que está por trás dessas informações e vendo aquilo que eu comentei do teor. A criança se assusta, ela tem medo, ela lida com isso de um modo mais tranquilo. Como que ela reage? Então, vale a pena, dependendo da idade, não abrir o jogo, quer dizer, não falar que isso é uma vida que ela teve, etc, etc, mas você vai coletando dados para que quando ela tiver maturidade, aí sim você possa devolver isso para ela poder lidar com essa informação e aí você poder debater com essa criança. Se tiver uma conotação negativa, aí tem que ver se não tem assédio nessa condição. Por quê? A presença do assediador junto à criança, pode acontecer com adulto, com qualquer pessoa, mas no caso que a gente está falando da criança, a própria presença daquela personalidade pode desencadear um medo, pode desencadear uma lembrança. Essa lembrança pode ser de fatos realmente que ela lembre, quer dizer, uma memória episódica de um episódio, ou pode ser simplesmente uma sensação. A gente costuma comentar isso, pegando um gancho na sua pergunta, no nosso caso aqui dos intermissivistas. Por exemplo, a pessoa teve uma vida e ela foi para o curso intermissivo. Lá ela admitiu, ela quer trabalhar com conscienciologia, com a renovação. Mas ao chegar aqui, na hora de bancar essas informações, vem a turma do contra, quer dizer, vem aqueles assediadores do passado. Então e a pessoa medra, a pessoa fica pusilânime, a pessoa não banca aquilo que ela veio fazer. Então é mais ou menos isso que pode acontecer com a criança. A presença dos assediadores faz a criança ter medo, faz a criança, no caso, podendo até lembrar, como a gente comentou. Então, procurei ampliar um pouco mais para você pensar, e aí, obviamente, que se tiver assédio, tem que tentar fazer o desassédio. Fazer arco voltaico, se for o caso, trabalhar com as energias, blindar o ambiente dessa criança para ela poder lidar melhor com isso. A Rogiana está perguntando: o professor teve uma outra vida após a do Lettré? Não, tudo indica que não. Segundo aí, no caso, o próprio professor Valdo trouxe essa informação, eu permaneci mais na intermissão. Então, partindo dessa hipótese, são 93 anos, mais ou menos, que a gente ficou pesquisando, estudando, vendo o curso intermissivo, preparando essa existência. Isso, até certo ponto, tem uma conotação positiva pelo fato de ter ficado, mas, por outro lado, nem tanto, porque às vezes não é tanto por mérito, mas mais por necessidade do próprio trabalho, de encaminhar as consciências. Eu faço uma conotação com relação a isso, com relação à técnica da INVEX. Então, o fato de eu estar aplicando a técnica da INVEX, para quem não sabe, é a técnica da inversão existencial da pessoa que se programou não casar, não ter filhos, ter uma liberdade maior aqui para ela poder ajudar mais as outras pessoas. Ao invés de priorizar gestações humanas, ela priorizar gestações conscienciais, os escritos, os artigos, os livros, as obras de modo geral. Então, até que ponto, esse tempo que eu permaneci mais, eu pude ajudar a encaminhar as pessoas que eu devia, por exemplo, que eram meus credores, pude fazer assistência, pude eventualmente até fazer um ou outro resgate extrafísico e estar um pouco mais liberto, mais liberado. Isso me permitiu até chegar cedo na conscienciologia. Eu cheguei com 15 para 16 anos na conscienciologia. Então, será que a gente pode fazer esse raciocínio tentando costurar uma coisa com uma outra, entende? Então, te respondendo de modo mais prático, ao que tudo indica, foi só a vida do Lettré, foi realmente a última. A Ivana está perguntando aqui como proceder para fazer uma análise de retrovinco, é isso? Retrovidas, fazer a pesquisa de retrovidas. Professor, podemos ter uma vida para outra com aptidões completamente diferentes? Como fazer pesquisa em retrovidas? Continuo aqui. Para tentar afastar distorções, emocionalismos e fantasias. Veja, a primeira coisa, pesquisa de retrovidas não é fácil, porque às vezes a gente se surpreende. Então, a gente tem que partir de alguma coisa. Essa coisa é o temperamento.
Então, assim, te respondendo, aptidões nós podemos ter diferentes, mas o modo de reagir, por exemplo, como que a pessoa reage com relação às outras, a determinados medos, determinadas afinidades, determinadas tendências, isso tende a não mudar tanto. Mas a aptidão, no sentido assim de inteligência, daquilo que a pessoa pode saber fazer, às vezes pode enganar. Porque às vezes a pessoa, como a gente até acho que já comentou, ela tem aquela habilidade, mas ficou latente. A vida não criou oportunidades para ela desenvolver aquilo. Se ela tivesse chance, aquilo viria à tona, entende? Então, lá numa vida passada, vamos supor a pessoa teve uma habilidade com um desenho muito fora de série. Ela colocava no papel, ela até foi, assim, às vezes, para o lado da arquitetura, e nessa vida a genética não ajudou, a família também não, ela fez uma faculdade, às vezes, que não tem nada a ver, aquilo ficou, entre aspas, embotado. E ela vai pesquisar, ela pode ter sido essa personalidade, entende? Então, isso, de certo ponto, é secundário. Tem que ver, assim, o temperamento. Como é que aquela pessoa que desenhava no passado era do ponto de vista da convivência, da afetividade, entende? Da liderança. Um fator que ajuda, se talvez possa te ajudar, no verbete autocobaia serexológico, eu coloco 100 variáveis que a pessoa pode usar para analisar essa condição do temperamento. E daí ele vem, isso que eu estava comentando, das emoções, da liderança, como que a pessoa exercia a liderança. Então você vê, liderança é uma palavra guarda-chuva. Existe aquela liderança mais assim política, da pessoa que vai para frente, que fala, que se comunica bem, que é uma liderança assim até certo ponto mais conhecida. Mas, por outro lado, existe uma liderança intelectual, uma liderança dos bastidores, uma liderança da presença, simplesmente da pessoa. Então, como é que a pessoa se encaixa nesses quesitos, entende? O temperamento dela é mais para um lado, é mais para outro. E isso tem mais a ver com o micro-universo consciencial. Aí isso eu acho difícil mudar muito de uma vida para outra. Tudo bem? E você comenta aqui como fazer pesquisas sem distorções. É manter a autocrítica. Eu tenho lá na minha listagem, o próximo verbete que eu quero escrever, eu vou liberar esse olhar serexológico que eu estava comentando. E o próximo é justamente isso, autocrítica retrocognitiva ou autocrítica serexológica. Por quê? A natureza humana não falha. Há uma tendência natural de nós todos defendermos a nossa biografia. A gente quer dar um desconto, a gente quer parecer melhor na foto, a gente quer, de algum modo, assim, sabe, atenuar os trafares e valorizar os trafores. Então, todo cuidado é pouco. Existe uma expressão que eu tenho usado em alguns verbetes, que é a para-hipocrisia. Então, às vezes a pessoa já sabe que foi, até já sabe que fez coisa boa, mas se ela fica batendo só naquela tecla, começa a ficar meio esquisito. Então, a autocrítica vem nesse sentido. Por que fazer isso? Sinceramente, um dos maiores conflitos que eu fiquei na hora que esse grupo que eu estava comentando de serexólogos, esse grupo vinculado ao ciclo, propôs estudar o Littré a partir de um fórum, foi exatamente isso, porque você vai estudar uma condição, mas até certo ponto você está enaltecendo a personalidade, porque você vai estar chamando a atenção para essa personalidade. E aí o que me ajudou vamos dizer assim, a resolver isso foi ver que o próprio professor Walter comentou, essa informação veio e ela se confirmou para você servir de cobaia. Então quando eu pensei nisso, quer dizer, servir de cobaia não tem jeito, você tem que se expor. Você tem que saber utilizar essas condições, entende? Então, a autocrítica, ela sempre é necessária. E outra coisa, um recurso que eu utilizei é fazer isso em grupo. Quer dizer, não é possível que eu vou conseguir engrupir todo mundo e fazer a cabeça de todo mundo e todo mundo não vai manter a criticidade, entende? Então, isso também é uma coisa que ajuda. Então, pessoal, a gente está já na reta final e eu queria só passar aqui alguns slides para a gente poder entender mais como é que a gente avalia o nível de autoconscientização serexológica na prática. A gente já até certo ponto falou, mas vale a pena mexer com isso daqui, ó, o decidograma, quer dizer, o que pesa mais nas suas decisões. Você vai por aquilo que é mais efêmero, por aquilo que é mais perduradouro, você considera a inteligência evolutiva nas suas decisões,
Ou você é mais imediatista? Enfim, quais são os valores que estão por trás da sua decisão? Com isso você vai conseguir chegar na mentalidade e ver lá o que moldou essa matriz mental. Esses hábitos retrocogniciogênicos também é um tema de verbete que eu vou redigir. E alguns exemplos. Eu quero chamar atenção para o aspecto seguinte: além do modo de pensar, existe o modo de se comportar também, que pode denunciar as nossas vidas passadas. Você já deve ter visto isso. Agora há pouco eu conversava com a professora Milena, e ela me dizia de uma conversa que ela teve com uma determinada pessoa próxima, que só agora que ela viu o quanto que essa pessoa ou tem um passado da monarquia, ou é da monarquia. Vou dar um exemplo. A pessoa às vezes não tem uma condição financeira favorável, mas quando tem condições, ela compra do bom e do melhor para ela. Mas ela é incapaz de fazer uma poupança, ela é incapaz de pensar nos próprios filhos. É tudo mais um processo de atender à própria condição. Isso é muito comum na monarquia, tá certo? Era muito comum e ainda é muito comum na monarquia. Mas isso vai também dos trejeitos que nós temos, às vezes o modo como uma pessoa vai pensar, a mão, como que ela coloca a mão no rosto, a mão na cabeça. Esses mínimos detalhes do comportamento podem denunciar o nosso passado, seja ele qual for, tá certo? E assim por diante. A gente aqui trouxe, por exemplo, esse slide que eu estava procurando naquele momento, que é uma inteligência composta. A gente vai fechar a nossa aula por aqui e indicar para vocês lerem o verbete autoconscientização serexológica. Lá eu cito essas especialidades aqui. Então, para a gente entender mais da lucidez multiexistencial, a gente vai ter que aprofundar essas especialidades. Quer dizer, qual o nível de lucidez que a gente tem com relação ao grupo kármico, quer dizer, saber quem é quem na nossa convivência. Com relação ao processo mesmo evolutivo, quanto que a gente prioriza a evolução. A cosmoética, quer dizer, a pessoa já tem um CPC, ela segue esse CPC ou não? Ela considera o holossoma no dia a dia? Quer dizer, será que a gente pode falar em lucidez multiexistencial de uma pessoa que acha que é o próprio corpo ou só prioriza o corpo? E assim por diante para cada uma dessas personalidades. Aqui ao longo da própria aula a gente tinha preparado um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente de um modo ou outro conseguiu atender. O Rodrigo tem uma pergunta aqui também: qual a importância do estudo do Mater Pensene pessoal em relação às nossas personalidades pretéritas? Eu acho fundamental, porque o Mater Pensene é exatamente essa síntese. Se nós formos parar para analisar, o Mater Pensene definido como sendo o princípio diretor, né, da consciência. É um pouco, até certo ponto, causa e efeito, porque assim, aquilo que eu tenho de interesse de pesquisar e fazer e vim fazendo nas minhas vidas, isso gerou um resultado, que é o Mater Pensene, que me guia, quer dizer, que me orienta, que é a minha intencionalidade, é aquilo que me move para frente, mas ele é fruto justamente da causa que gerou essa condição. Enfim, o Mater Pensene, ele ajuda você a pesquisar ele hoje, ele ajuda você a perceber o passado, porque você vai ver a raiz desse Mater Pensene. Então, no caso, por exemplo, do direito, a pessoa que é mais adstrita ao holopensene do direito e hoje em dia do para-direito, se ela tem interesse realmente no processo, às vezes, das leis, no processo da legislação, legislogia ou paralegislogia, aonde que isso nasceu? O que motivou ela a entrar no direito? Às vezes, por exemplo, tem pessoas que vai ser mais para defender as pessoas, para ajudar. Outras vão ter mais interesse no processo da doutrina. Vou te dar o meu exemplo. Eu fui fazer medicina porque eu queria realmente ajudar os outros, mas isso não era o principal. Eu fui estudar medicina porque era o curso que era o mais longo. Era o curso que eu sabia que eu ia ter que estudar mais e era o curso que eu sabia que ia me obrigar a estudar por toda a vida. Então a cognição, para mim, foi entende? É o que tem mais a ver com o meu Mater Pensene. E se você for estudar o Littré, você vai ver que ele tinha essa sede de conhecimento em várias áreas e essa necessidade de vulgarizar, de popularizar, de tornar acessível o conhecimento para outras pessoas, entende? Então, se eu fosse colocar no meu Mater Pensene hoje, eu colocaria muito mais o processo da cognição
do que o processo da assistencialidade propriamente dita, apesar do Littré ser médico, eu ser médico, apesar de ter feito, enfim, assistência por 30 anos, entendeu? Mas chega uma hora que você tem que ponderar, no sentido de dar peso. Então, eu acho que tem tudo a ver, o Matepensene é uma coisa que não é fácil de pesquisar nessa vida, porque às vezes nós somos jovens, isso é outra dificuldade que eu tenho com a pesquisa do Littré, ele viveu 80 anos, eu estou com 38 agora, então é difícil essa comparação, porque você tem um tempo menor, em certos aspectos eu me sinto mais defasado, quer dizer, mais para trás, em outros eu já consegui engolir o próprio Littré. Outro verbete que eu gosto de citar, que eu estou lembrando aqui, é o mega desafio do intermissivista. E esse é um verbete-chave que eu sempre cito, porque se nós somos intermissivistas e existe um verbete que chama mega desafio, a gente tem que saber qual que é esse mega desafio. E o mega desafio é o quê? Superar a nossa condição do passado. Então, superar o que nós podemos ter feito no passado. E, através da personalidade do Littré, o que eu estou chegando à conclusão? Muitos de nós fizemos mais do que nós podemos ter considerado que tenhamos feito. Se nós voltarmos muito no passado, nós fizemos muita besteira, eu estou de acordo. Mas, talvez, considerando o fato da pessoa ser intermissivista, considerando o grau de equilíbrio que ela tem na atualidade, considerando a sociabilidade que ela tem hoje, por exemplo, se ela é mais equilibrada, talvez ela tenha feito alguma coisa de mais positivo. Então, pior do que lembrar, às vezes, de uma coisa negativa, é a gente lembrar de uma coisa positiva e ver que a gente não está fazendo a contento. Ver que a gente está mais ocioso, ver que a gente está assim, com muita gordura ainda para queimar. E essa vida humana atual, ela enrola, gente, porque a gente cria uma série de artifícios para se enrolar. Seja através da internet, da comunicação, seja através de qualquer condição tecnológica, a gente, se não tiver cuidado, a gente sai do mega foco. Então eu vejo que o Matepensene, na pesquisa atual, considerando então a idade, o zeitgeist, a vida atual, ele não é simples. A conscienciologia ajuda porque a gente acaba, bem ou mal, vendo as nossas afinidades, mas eu gostaria de dizer também para não ver só a condição da profissão. Veja também as personalidades, quer dizer, quem são as pessoas que você tem afinidade e qual é o Matepensene dessas pessoas, que isso pode, às vezes, ajudar nesse depuramento, dentro dessa pesquisa. Uma coisa interessante que tem relação com isso, que eu vejo muito sério, é que, às vezes, no passado, não havia a denominação que nós damos hoje. Então, pegar um exemplo assim bem típico, hoje não se tem história natural, né? Era muito comum no passado, hoje se tem a biologia. Então, o próprio caso do direito que a gente comentou, que tinha a jurisprudência toda, isso às vezes vem de modo, vamos dizer assim, não tão evidente. O próprio Littré, ele tinha interesse, o próprio Darwin também, muito em estudar as leis do ponto de vista do cosmos, do ponto de vista da regência, da evolução, do ponto de vista do processo evolutivo de modo geral. Então isso também é um grau de afinidade com a paralegislogia que às vezes não aparece. A gente sabe, por exemplo, que hoje a personalidade ligada a Charles Darwin está mais adstrita ao Holopensene do direito. E se você fosse ver a vida do passado, mais relacionada à biologia, história natural, pesquisa. Então, o Matepensene, eu vejo que ele é mais profundo do que a condição profissional mesmo. Tudo bem? Então, gente, acho que está no nosso horário. Eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês devem ter percebido que esse é um assunto que, até certo ponto, não tem fim, como a própria Série X. Esse evento do fórum, não sei se vocês tiveram acesso a esse folder, ele justamente visa tentar ser um marco nessas pesquisas para a gente compreender esse mecanismo subjacente. Nós preparamos já um livro, ele está pronto, que vai falar um pouco da personalidade do Littré, para ele servir como base dessa pesquisa. Ele deve sair ano que vem, já está nos finalmente, a gente está fazendo as últimas revisões, mas ele deve servir de base dessas pesquisas e principalmente também para aquilo que a gente chama de auto-revezamento. Quer dizer, se eu for escrever hoje mais sobre a personalidade consecutiva, eu vou poder utilizar esse livro como base
para poder ajudar a fazer esse cotejo. Porque é muito difícil, só para fechar essa ideia, a gente falar de uma personalidade pouco conhecida. A minha intenção é que as pessoas tenham mais contato com o Littré para poderem criticar mais, entenderem mais, conhecerem mais e principalmente fazerem mais evocação daquela época, daquele contexto. Porque isso vai ajudar a gente a entender justamente o momento em que a gente se encontra hoje. Então, eu queria contar com a presença de vocês, se possível, no fórum, dia 20 a 22, agora de setembro, aqui em Foz do Iguaçu. Vocês têm a programação no site da APEX, podem entrar em contato também com a recepção do CAEC. Até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigado pela paciência e participação. Tchau, tchau.